dia, mais uma vez, cumprimentamos aos queridos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Muito bom retornar a esta igreja, a este santo lugar, a este altar, a igreja plenitude do trono de Deus, a quem certamente Deus tem usado de uma forma especial, nosso querido apóstolo Agenor Duque, sua esposa, nossa profeta, a irmã bispa Ingrid Duque, e certamente os muitos obreiros aqui integrados em todas as plenitudes espalhadas aí, já em boa parte do Brasil. E na quarta-feira é de muito especial o retorno aqui à sede, não é? Estava um pouquinho emprestado lá em Guarulhos, mas aí fica a saudade lá, a saudade aqui, o pastor Alan, não é? Que tem que se dobrar aí, como diz Faustão, se virar nos 30, né? Tem que estar um pouquinho lá, um pouco aqui, vai criando uma identidade, um carisma, e é um pastor que eu tenho um respeito muito grande, porque é muito jovem, mas com muita unção, muita responsabilidade, e a gente vê nele algo muito forte de Deus. O seu ministério está crescendo, mas a pessoa que ele é e se tornou não tem sido de forma alguma abalada, é sempre humilde, querido, uma pessoa que transmite coisas boas de Deus. Por isso eu tenho alegria de chamá-lo de amigo, pastor Alan. Deus te abençoe. Vamos então para a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que todos nós que aqui estamos, viemos para este encontro de vasos e profetas, para recebermos e também para ouvirmos a palavra de Deus. E eu fiquei feliz em poder estar com os irmãos, mesmo que foi alterado aí alguma coisa, tivemos que vir correndinho lá do Paraná para cá. Cheguei ainda agora mesmo, pousei em Guarulhos, já vim direto para cá, e certamente Deus preparou essa data para estarmos juntos, e é por isso que estamos aqui. É um pequeno livro da Bíblia, ele é muito pequeno, mas é um livro muito especial, porque Israel tem nele um livro que é tão santo, que ele só é aberto uma vez por ano, e é chamado pelos judeus o livro Shir HaShirim, o mais excelente de todos os cânticos. Ele é lido 8 dias depois da festa da Páscoa, todos os anos, nas sinagogas espalhadas em todo o mundo, e é o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler o capítulo de número 6 e o versículo de número 8, se pudermos colocar aqui na tela de LED vai ficar melhor, porque talvez alguns irmãos vão ter um pouquinho de dificuldade de encontrar o livro de Cantares. Eu vou tentar ajudar quem está buscando na Bíblia. A sequência é assim: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. De trás para frente, vai lá no livro do profeta Isaías, volta um livro e você vai encontrar Cantares. Ele é pequeno, tem 8 capítulos e 117 versículos, mas ele é um livro muito especial, e este capítulo de número 6 e o versículo 8 é o texto que Deus colocou em meu coração para juntos compartilharmos aqui o período que ainda temos para meditarmos na palavra de Deus. Quem já encontrou diz assim o texto: 60 são as rainhas. Diga forte comigo todos: 60 são as rainhas. Vamos fazer direito? 1, 2, 3. E 80 as concubinas. 1, 2, 3. E as virgens sem números. Diga: e as virgens. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos fazer de novo para ficar bonito. 1, 2, 3. 60 são as rainhas. E 80. E as virgens. Feche os olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite especial de quarta-feira, aonde viemos nesta reunião. Certamente aqui está os seus filhos, os escolhidos do Senhor, pessoas que vieram de perto e de longe. Há homens e mulheres que o Senhor escolheu para representá-lo aqui na terra, pessoas que talvez ainda não saibam, mas serão pregadores, pregadoras, profetas. Há homens e mulheres que aqui talvez não tenham nem entendimento do que o Senhor escolheu para que eles fizessem ou que vão fazer aqui na terra, mas a unção é transferível, como um dia Elias recebeu e mandou para Eliseu, como um dia Eliseu recebeu e deu para os seus discípulos, os que estavam na escola de profetas. Como Paulo, o Senhor certamente escolheu Timóteo, Tito e certamente um querido doutor Lucas para receber o seu ministério, como Jesus escolheu os 12, como Pedro escolheu João Marcos para andar com ele. Aqui está o seu povo, os filhos e filhas que o Senhor trouxe ao Braz nesta noite. Nós viemos para este culto em busca de milagres, de direção, de uma palavra revelada aos nossos corações.
E eu lhe peço, Deus, agora, para que o Senhor abra minha mente, o meu coração, a minha vida, e eu possa transmitir o que está ardendo, palpitando aqui, certamente para que este povo, ao sairmos daqui, daqui a poucos minutos, não viemos aqui, Senhor, para cansar ninguém, tornar exaustivo, mas nós temos uns minutos muito especiais que estaremos em sua presença. E quando este culto terminar, quando a bênção apostólica for transmitida ao coração dos teus filhos, e nós tomarmos as ruas aqui do Brás a caminho de casa, uns de trem, de metrô, de ônibus, de bicicleta, de carro, de carona, a pé, não importa, todos nós diremos a mesma coisa, retornando para casa esta noite. Ouvimos a voz de Deus, Deus falou conosco mais uma vez face a face. E é esta a convicção que eu tenho. Há 2 momentos em uma reunião pentecostal. O primeiro nós já fizemos, porque o primeiro acontece aqui na terra, é nossa vez, é a nossa parte. Nós o adoramos, nós o louvamos, nós tributamos ao Senhor o agradecimento através do sacrifício, do dízimo, da oferta. Nós quebramos aqui, Senhor, todas as correntes contrárias através do poder da oração. Mas agora o mundo espiritual é gerado uma expectativa, porque não é mais nós que fazemos, é o Senhor que vai fazer. Não é mais nós que mandamos, nós vamos receber. Não é mais do Brás para o céu, agora é do céu para o Brás. Não é mais deste altar para cima, mas agora é do trono de Deus para a igreja, a plenitude do trono de Deus aqui embaixo. É o Senhor que vai falar conosco através de sua poderosa e santa palavra. E assim eu oro, e assim eu lhe agradeço, em o nome de Jesus. Quem acredita nesta oração, para deixar o diabo preocupado, levanta a mão direita e dá um grito de glória ao Senhor que está aqui. Aleluia. Quem tem um assento, assente-se. E quem não tem, fica em pé comigo, me ajudando e dando glórias ao nome bendito de Jesus. A história que eu acabei de ler, num versículo apenas, do capítulo de número 6, e o versículo 8 do livro de Cantares de Salomão, é um texto um pouquinho atípico, como é o próprio livro de Cantares. Cantares é um livro tão difícil de compreensão, porque ele possui uma linguagem que nós teólogos chamamos de lírica, alegórica, ou seja, é uma linguagem um pouquinho diferente dos demais livros encontrados em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia possui um conjunto chamado livros poéticos, dentre eles há 5, e dos 5 livros, o mais interessante é o livro de Cantares de Salomão. Todos sabemos, foi escrito pelo filho de Davi, chamado Salomão, rei de Israel, que reinou naquela terra 40 anos, dos anos 970 a 930 a.C. Salomão não escreveu só Cantares, ele escreveu pelo menos 3 grandes livros que foram canonizados. Diz o escritor do livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, que Salomão não escreveu só os 3 livros, mas ele escreveu mais de 1005 cânticos, mas canonizados e inspirados pelo Espírito de Deus, há pelo menos 3 livros. Quando ele era um moço jovem, nos seus 30, 40 anos de idade, ele escreve Cantares de Salomão. Quando ele é um homem que chegou ao ápice da sua vida e tornou-se o ápice de sua sabedoria, ele escreveu Provérbios e deixou para nós ensinos tão tremendos e profundos. E quando ele estava no final da sua caminhada, já chegando ao final dos seus dias, e ele faz uma reflexão, uma introspectiva, junto com uma retrospectiva, e então ele escreve o seu último e derradeiro livro, que é o livro de Eclesiastes. Agora, Cantares, quando ele está escrevendo, ele está num momento de êxtase, de ápice de sua juventude e também de suas próprias emoções. A adrenalina, os seus hormônios estavam aflorando, e ele estava vivendo um momento que nós chamamos aqui na terra de paixão, de amor. Ele estava completamente apaixonado por uma jovem que a história chama ela de Sunamita, uma morena do deserto, que Salomão vai conhecê-la em uma das suas muitas experiências. Quando seu pai Davi estava prestes a morrer, um dia Davi percebeu que ele ia chegar ao final da sua vida e ele não iria terminar de realizar o seu sonho mais profundo e especial. Todos sabemos que quando Deus chamou Davi para assumir o trono de Israel, Davi tinha uma característica que não havia sido encontrada em nenhum homem aqui na terra. Ele tinha uma sensibilidade a ponto de Deus o chamar de o homem segundo o coração de Deus. Agora, Davi, quando vai assumir, vai terminar sua caminhada e a sua vida, ele percebe que ele não poderia realizar a grande obra de construir o templo que ele havia crido que
que ele faria, para que lá então Deus manifestasse a sua glória. Lembramos que quando Davi assumiu o trono, ele restaurou a adoração em Israel, trazendo a arca da aliança que estava em Ebed-Edom, e trouxe para Jerusalém, reimplantando os ritos de Israel, mas o templo, que era o seu grande sonho, ele não conseguiu realizar. Ele está deitado numa cama, prestes a morrer, e então ele manda chamar seu filho predileto, chamado Salomão. E ele diz: Salomão, meu pai, eu sou o seu pai, você sabe disso, o trono será seu, e eu quero que você faça para mim uma promessa. Primeira coisa, não é um pedido, mas é um conselho. Você vai ser homem, porque enquanto você meditar na lei do Senhor e for fiel a ela, Deus será fiel a você, suscitará seus inimigos e lhe dará paz e prosperidade. Salomão então, com muito respeito ao seu velho pai, diz: papai, pode ter certeza, eu vou respeitar o seu Deus, vou meditar em sua palavra de dia e de noite, e eu seguirei os seus passos e os seus preceitos. Depois Salomão recebe de seu pai um pedido em especial. Ele disse a seu filho: eu preparei, enquanto vivo, em todas as recâmeras reais, os cofres que eu tenho, eu deixei ali mantimento e materiais suficientes para que você construa a grande obra chamada Templo de Deus. Eu pedi para Deus para que Deus me deixasse construir, mas Deus disse que eu não poderia fazer, porque eu fui um homem de guerra. Como eu tive que lutar contra filisteus e tantos inimigos, eu tenho sangue em minhas mãos, e quem tem sangue nas mãos não pode tocar naquilo que é santo. Deus não me permitiu construir o templo, mas ele disse: o seu filho, que é seu herdeiro, este vai construir o templo, porque o nome dele será Pacífico, paz, e ele se chama Salomão. Salomão então se ajoelha diante de seu velho pai e promete diante de Deus, diante do rei e diante dos que lá estavam, que ele construiria para Deus um grande templo. Salomão morre, a Bíblia diz que Davi morre, Salomão é coroado rei em Israel. Todos estavam aguardando qual seria a primeira decisão que o terceiro rei de Israel iria tomar naqueles dias. Salomão então assenta no trono e manda chamar 3 grupos de pessoas. À esquerda ele colocou os chamados sacerdotes, no centro ele colocou os levitas, e à direita ele colocou aqueles que ainda estavam vivos, chamados os valentes de Davi, que agora não podiam mais ir para a guerra por causa da idade avançada, mas tinham tornado-se conselheiros do rei Davi, e estavam ao lado do rei, chamado aproximadamente como ministros do rei naquela época. E então Salomão fez algo que ninguém imaginaria que um rei faria. Ele perguntou aos senhores sacerdotes: senhores sacerdotes, por gentileza, o que o meu velho pai Davi já fez para Deus quando ele ainda estava vivo? E os sacerdotes disseram: seu velho pai um dia subiu no monte, pegou o templo do altar e ofereceu para Deus 100 bois em holocaustos ao Senhor em um só dia. E então ele perguntou: e os senhores sacerdotes, o que vocês já fizeram para Deus enquanto meu pai era rei? E os sacerdotes responderam: nós temos o direito de oferecer no sábado pelo menos uma dezena de bois ao altar do Senhor, muitas vezes até um pouquinho mais, mas nada mais do que isto nós já fizemos para Deus. E ele perguntou a mesma coisa aos levitas, e os levitas disseram: nós oferecemos a Deus pelo menos uma dezena de bois também nos dias de festa, e assim por diante. Salomão então, em surpresa de todos, quando o dia estava amanhecendo, subiu no alto monte de Deus, mandou preparar o altar de cobre, e em um só dia, do nascer do sol até o pôr do sol, ele ofereceu naquele altar 1000 bois em holocausto ao Senhor. Diz a história que a fumaça levantava, e o primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 1, diz que a glória de Deus se manifestou naquele monte, que no mesmo dia os céus se abriram, Deus desceu do céu, veio sobre o monte tremia, o povo sentiu o temor de Deus e se encurvaram diante de Deus, e a voz do Eterno abriu-se do céu para a terra, e disse Deus: Salomão, filho de Davi, pede-me o que queres que eu te faça, e eu, Senhor, te darei. Eu quero explicar para os senhores e senhoras. Deus falou para Salomão mais ou menos assim, em outras palavras: você me fez o que ninguém nunca havia feito. Quando alguém me faz o que ninguém nunca fez, eu faço por alguém o que ninguém poderá um dia fazer. Você não entendeu? Levante a mão direita para o céu, dedinho de profeta assim, assim. Abra um sorriso lindo e pentecostal. Pastor, como é que é sorriso pentecostal? É sorriso com barulho, diga aleluia.
Eu tô com vergonha, tá faltando um dentinho, põe a outra mão assim, esconde o buraquinho, não tem problema. Aponta esse dedinho, escolhe alguém bonito aí. Se não encontrar ninguém bonito, aponta pro pastor Alan aqui. Escolhe alguém aí, aponta para ele, para ela. Isto, com alegria. E diga: se você fizer para Deus o que ninguém nunca fez, Ele vai fazer por você o que ninguém jamais poderá fazer. Quem entende, dá um grito de glória a Deus. Salomão olhou para o Deus dos céus e ele disse para o Senhor: Senhor, eu não quero muita coisa, eu não preciso de quase absolutamente nada. A única coisa que eu preciso é isto: eu preciso de sabedoria para poder entrar e sair diante. Eu amo o pronome que ele usa, aleluia. Ele diz: diante do teu grande povo que o Senhor me emprestou para administrar, mas o povo é sempre seu. E ele então me mostra sua simplicidade. E Deus olhou para Salomão e disse: meu filho, já que você não me pediu ouro, prata, nem longevidade de vida, eu não vou te dar qualquer coisa, eu vou te dar mais do que você me pediu, porque você fez o que ninguém nunca fez, então eu vou fazer por você o que ninguém pode fazer. Eu não vou te dar só prata, ouro, longevidade de vida, eu vou lhe dar também sabedoria. Você quer sabedoria? Então eu vou te dar. Antes de ti, depois de ti, nunca houve, nunca haverá alguém mais sábio do que o rei Salomão. Deus também disse para ele: mas junto com isso, eu vou te dar um pouquinho mais, eu vou te dar longevidade de vida, enquanto for fiel comigo, enquanto guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, eu fecharei as fronteiras de Israel, não haverá guerras e batalhas diante do seu governo. Quando você olha para a bandeira de Israel, a estrela de Davi está no centro e tem duas faixas, não é? Em azul no horizontal, uma em cima, outra embaixo. Essas duas faixas da bandeira de Israel representam a época do governo de Salomão, porque é a única vez em que Israel assumiu todo o território da promessa, desde a terra do rio Eufrates até a terra dos filisteus. Era Canaã prometida. Somente no governo de Salomão, em toda a história de Israel, é que ele pôde alargar as fronteiras e ter paz naquele território. Salomão também olhou de Deus e Deus disse para ele: mas eu vou te dar mais, não é só paz, longevidade de vida e sabedoria, eu vou te dar ouro, prata, riquezas, como ninguém jamais teve. Não haverá na terra um homem que provará de riqueza como um dia provará o rei Salomão. Salomão então desce do monte com uma grande responsabilidade. O homem mais sábio da terra se tornaria o homem mais rico da terra, teria paz e longevidade de vida, e as fronteiras de Israel estavam fechadas, e ele só tinha uma coisa para fazer: construir o grande templo de Deus. E então ele começou a fazer isso com toda a força e toda a motivação. Sentado no trono, tomado de uma sabedoria, ele então pensou: todos os países daquela época tinham escravos, e então ele informou para todos os países daquela terra de que Israel, a partir do governo de Salomão, não teria mais escravos e receberia trabalhadores que quisessem vir trabalhar em Israel de qualquer parte da terra, com uma coisa: não seriam escravos, seriam homens livres e teriam salários. E então o povo começou a vir, e apareceu estrangeiros para trabalhar na construção do templo de Deus. E veio para Israel, segundo a Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, do capítulo 10, a partir do versículo 14, se quiser abrir aqui no telão, a partir do versículo 14 diz que Salomão começou a ter uma receita em Israel de aproximadamente 666 talentos de ouro, que eram vindos de todas as terras, para que Israel pudesse administrar a construção do templo. Eu vou explicar para vocês na linguagem de hoje. Cada talento de ouro pesa aproximadamente 34 quilos. Então vamos fazer a matemática: 666 vezes 34, nós temos 22.644 quilos de ouro, que eram retirados daquelas terras e eram transformados em ouro maciço e levado para as câmeras do rei, para a construção do grande templo. Salomão começou a trazer empregados, e ele convocou 153.600 trabalhadores que vieram de fora para trabalhar na construção do templo. Ele dividiu os trabalhadores em 3 grupos. 70.000 subiu as montanhas para buscar madeira de acácia e cedro do Líbano. Outros 80.000 subiu as montanhas para buscar prata, ouro, pedras preciosas, cobre, diamantes e riquezas assim. E haviam 3.600 inspetores. O que é que esses homens faziam? Eles ficavam andando no meio do povo, e se alguém parasse de trabalhar, eles diziam assim:
volte ao trabalho. O grande rei Salomão precisa construir o templo de Deus, porque é lá que o Senhor vai manifestar a sua glória e todo Israel verá que existe um Senhor nos céus. Salomão então começou a levantar aquele templo, mas ao mesmo tempo ele começou a transformar aquele pequeno povo na nação mais poderosa daquela época, tão poderosa que ninguém tinha coragem de fazer guerra contra Israel naquele tempo. Eu vou explicar melhor. Como hoje os Estados Unidos da América é a maior potência bélica do mundo, naquela época era o rei de Israel, Salomão. Por quê? Porque diz a história que ele tinha 40.000 cavalos preparados para a guerra. Eu vou explicar melhor. É como se um dia de hoje a gente pegasse um cavalo de Salomão e trocasse em dinheiro, daria para comprar aí uma BMW 0 km, uma Hilux. É como fosse assim, Salomão abria a garagem da casa dele e tinha 40.000 BMWs estacionadas, e ele podia escolher qual ele ia usar naquele dia de manhã. Não era só isso, ele montou um exército com 12.000 cavaleiros e 1.400 carros de guerra. Os 12.000 cavaleiros do rei Salomão foram divididos em duas partes. 6.000 cuidavam da segurança do palácio, nas torres de atalaia, nas fronteiras de Israel, e agrupados para dar segurança àquele reino. 6.000 cuidavam da segurança pessoal do rei. Se o rei ia para a esquerda, 6.000 ia com ele. Se o rei ia para a direita, 6.000 ia com ele. Flávio Josefo, historiador dos judeus, diz que toda manhã Salomão tinha um ritual que ele fez durante toda a sua vida. Antes do sol nascer, ele montava em uma carruagem e ele descia do alto do palácio que ele construiu no alto de uma montanha, e ele demorou 13 anos para fazer esse palácio e 7 anos para fazer o templo de Deus. E então, quando ele terminou esse palácio, ele descia montado em uma caravana, uma carruagem, e ele vinha descendo, e 6.000 cavaleiros, todos eles montados em cavalos brancos, éguas egípcias. Eles tinham cabelos compridos, e sobre os cabelos deles eram jogados papelotes de ouro, como um pó de ouro. Então quando os raios do sol batiam na cabeça daqueles jovens, parecia que o rosto deles brilhava. E quando eles iam descendo, 6.000 jovens com o rosto brilhando iam descendo ao lado do rei. E quando o rei passava próximo da cidade, toda a nação se encurvava e dizia: aí vem o maior homem da terra, o grande rei Salomão, a quem deu sabedoria, a quem Deus deu riqueza, ouro, prata e glória. Salomão era vaidoso, mas também era cuidadoso com as coisas de Deus. Mandou fazer todos os vasos da casa do templo de Deus. Ele não fez de cristal nem de sica, não. Os vasos da casa de Deus e os copos eram de ouro maciço. Ele mandou fazer 80.000 taças de ouro maciço, 150.000 talheres e 100.000 pratos de ouro maciço. Seu trono era de marfim com ouro, seus degraus também eram de ouro maciço. Ele mandou fazer tudo isso. Ele ia crescendo em glória, em riqueza, em apogeu, em sabedoria, e todos iam respeitando ele. Mandou também com que todas as notícias iam chegando. Diz a história que Salomão tinha 1.000 mulheres, entre 700 princesas e 300 concubinas. Não pense, os senhores e senhoras, que Salomão tinha relacionamento com estas 1.000 mulheres. Não havia nem como. Salomão, na verdade, tinha casamentos políticos. Eu vou explicar. Um pai vizinho de um rei vizinho, quando a filha dele tinha 16, 17, 18 anos, ele dizia assim para a filha: minha filha, eu preciso ter relacionamento com o rei Salomão. Eu tenho que importar, eu tenho que exportar, eu quero ter a proteção de Salomão, porque como ele tem uma força bélica, se alguém fizer guerra comigo e eu for aliado de Salomão, ninguém vai ter coragem de fazer guerra com meu reino. Então eu preciso que você se case com o rei. E eram então jogos políticos, trocas de favores. Então as princesas vinham, se casava com o rei, para que dizer que aquele reino então agora tinha aliança com o rei Salomão. E ele ia crescendo, aumentando, tornando-se poderoso, grande, esplêndido, glorioso, a ponto de quando ele passava nas ruas, na cidade, as pessoas iam se curvando e iam dizendo assim: nunca houve, nunca haverá, nunca passará nesta terra, nunca vai pisar em Jerusalém um homem mais poderoso, um homem maior, um homem mais grandioso do que o rei Salomão. Estes homens que foram contemporâneos de Salomão, eles não conheceram. Na verdade, nem Israel conheceu. Passaram-se os anos, os séculos, os meses, mas um dia, diz a história no capítulo 12 de Mateus, que apareceu um homem simples, que veio de Nazaré, vestido de pele simples, montado em um jumentinho,
E ele começou a entrar na cidade santa de Jerusalém. E alguém dizia: quem é este? E ele um dia, numa manhã de sábado, levantou a mão, bateu no seu peito e disse assim: vocês se gloriam pelo grande templo de Salomão, mas aqui está o homem que derruba este templo e em 3 dias coloca ele de pé. E alguém olhou e disse: quem é este homem? E ele olhou para a nação de Israel e disse: vocês glorificam ao seu Deus por causa de Jonas o profeta, que ficou 3 dias no ventre do peixe. E ele bateu no peito e disse: mas aqui está quem vai descer no seio da terra, vai ficar 3 dias lá e vai sair de novo para glorificar ao meu Pai que está no céu. E alguém assustado disse: quem é este homem? E então ele bateu a mão no peito e disse: eu sou aquele que o profeta disse, o filho do homem que não tem aonde reclinar a sua cabeça, o mais indigno entre os homens, homem forçado em dores e trabalho, mas eu sou quem é maior do que o rei Salomão. Eu me chamo Jesus Cristo. Não, você não entendeu. Levanta a mão direita para o céu, levanta a esquerda para o alto, a direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhada neste crente, dá um grito no ouvido dele e diga: aqui está na plenitude hoje quem é maior do que Salomão, Jesus Cristo de Nazaré. Só para deixar Jesus alegre no trono, quem crê que ele é maior do que Salomão, dá um grito de glória para adorar Jesus. Ele é maior. Aleluia. Se Salomão está aqui perto, Jesus está aqui. Aleluia. Então escute. Só que Salomão era um pensador. Salomão era um descobridor, filósofo. Ele era um homem admirado pela vida humana, e é por isso que ele escreve Eclesiastes e Provérbios, que são livros fantásticos. Salomão um dia estava lá no seu trono, assentado, e ele começou a pensar, pastor Alan. Ele disse assim: eu preciso saber o que esse povo pensa a meu respeito. Porque naquela época não tinha como ele acessar Globo.com, o YouTube, ou entrar nas fanpages para ver se ele estava bem quisto com o povo ou não. Não tinha enquetes. Ele não tinha o Ibope para fazer um censo particular do seu governo e saber como estava a sua administração, se ia ter impeachment ou não. Ele tinha que fazer era no boca a boca, porque ele teria que descobrir o que as pessoas imaginavam a seu respeito. Como ele era um homem, um pensador, um homem muito sábio e inteligente, ele um dia teve uma ideia. Ele disse assim: eu vou começar a andar no meio do povo, porque o povo só me vê de longe, montado na carruagem, com 6.000 seguranças. Ninguém chegava perto do rei, pegava na mão dele, ouvia ele de perto. Então ele disse: eu vou caminhar no meio do povo. E alguém lhe alertou: mas tem um problema, rei Salomão, alguém pode lhe reconhecer, porque você sabe como esse povo é. Alguém, quem sabe, já chegou perto do senhor, já viu o seu rosto. E ele pensou: é realmente. E eu creio que os seus conselheiros também lhe disseram: tem mais uma coisa, grande rei, quem não vai reconhecê-lo com essa coroa na cabeça, esse anel de rei, essas sandálias que só rei usa, essa túnica de vestidas de escarlata, de púrpura, de linho, e alguém logo rapidamente vai reconhecê-lo. E Salomão pensou: então eu vou disfarçado visitar esse povo. E ele teve uma ideia, e a ideia dele foi fantástica. Ele de madrugada mandou preparar uma roupa, eu creio que era parecida com a que o senhor está usando hoje, uma roupa de saco, de pastor de ovelhas, bem simples, de pele de animal. E ele vestiu-se com aquela roupa, tirou a coroa, tirou os anéis, tirou a sandália, botou sandália simples de trabalhador ou de um pastor, pegou um cajado de pastor, e ele começou a sair do palácio no alto da madrugada. E quando ele está saindo do palácio, havia 2 sentinelas na porta, com lanças na mão, e levantaram as lanças e gritaram alto: alto lá, pastor de ovelhas! Para onde vai e de onde vem? E ele respondeu, sendo rei, mas disfarçado: eu quero conhecer o reino de Salomão. Quero ver o assentar do seu povo e o deitar do seu povo. Quero ver a mesa que ele se põe. Eu quero ver as obras que ele construiu. Quero conhecer o templo do seu Deus e o palácio no alto da madrugada. E então os sentinelas baixaram as lanças e disseram: pode passar, pastor de ovelhas. E lá vai Salomão, bem cedinho, foi no mercadão popular comer um pastel com o povo. Aleluia. Passou pela 25 de março, deu uma conversadinha com um, com o outro. Ia perguntando, o povo bem cedo no Brás, montando já as barraquinhas de roupa para começar o dia de trabalho. E ele ia conversando: o que é que você pensa do rei? E a pessoa dizia: o rei está bom nisso, mas não está bom naquilo. E você? O rei, gostei disso, mas não gostei daquilo. E isso está bom, mas aquilo não está. E ele ia conversando com o povo. Daqui a pouco Salomão foi descendo, parou para comer uma quentinha com o povo, porque imagine, só comia no palácio, agora lá do lado do povo. E o povo ia dizendo isso, dizendo aquilo, e ele ia anotando: está bom nisso, não está bom naquilo, vou mudar isso, não vou mudar aquilo. E ele foi andando pelo reino.
Quando o dia estava se pondo, ele vai chegando na parte mais baixa do reino. E era onde havia um lagar, onde se preparava o vinho que era mandado para o palácio do rei. Neste lagar havia um muro muito alto. E neste muro tinha 7 torres de atalaia. Em cada torre de atalaia, no alto dele, havia um jovem vestido de branco, com uma trombeta na mão. E ele olhou para tudo aquilo e disse: que lugar é este? Nem eu, sendo rei, sabia que este lugar existia. E ele logo chegou na porta daquele lugar. Havia mais 2 sentinelas, com lanças na mão, gritaram: de onde vem, pastor de ovelhas? E ele disse: estou passando por Israel, conhecendo as obras do rei Salomão, e eu quero ver tudo que ele já fez e construiu. E ele perguntou: soldados, que lugar é este? E os soldados baixaram as lanças, abriram a porta e disseram: este aqui é o lagar. É o lugar onde Davi, seu pai, havia construído. É aqui que se produz o vinho, que é mandado para o palácio do rei. Bem-vindo, pastor de ovelhas. E ele foi passando. E ele foi olhando e viu que as moças, vestidas de branco, com os pés descalços, ficavam pisando uvas e cantando hinos de adoração ao Deus que está nos céus. E ele viu que em vários lagares haviam 6, 7 moças, mas no centro do lagar havia uma única moça, sozinha e solitária, e ela pisava a uva, amassava e cantava hinos de adoração a Deus. E ela dizia: glórias a Deus que está no céu, bendito ao Deus de Davi, e o Deus de Salomão, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Salomão olhou para as outras, mas quando ele viu aquela, na troca de olhares, ele se apaixonou por ela. Ele ficou tão encantado por aquela beleza linda da moça morena do deserto. E ele foi chegando perto dela e ele perguntou: moça, por que todos os outros lagares são 6, 7 meninas, mas aqui você sozinha e solitária pisa uva? E ela disse: porque eu fui privilegiada, eu fui escolhida para fabricar o vinho que só o rei bebe. Dos meus pés se amassa a uva do vinho que é colocado na mesa do meu rei, que está lá no alto do palácio, pastor de ovelhas. E ele olhou para ela e disse: moça, me diz mais uma coisa. E ela perguntou: pode dizer, pastor de ovelhas. Eu vejo que você está vestida de branco, de pés descalças, mas você pisa uva o dia inteiro, mas no seu vestido não tem uma manchinha, não tem uma dobra, não tem uma sujeira, não tem um respingo. Sua roupa é branca e resplandecente. Eu vejo que em ti não tem sujeira, nem mácula, nem defeito. E ela começou a derramar uma lágrima. E ela disse: sabe por quê, pastor de ovelhas? É porque o rei prometeu que um dia vai vir aqui nos visitar, e ele vai aparecer de surpresa. E se ele chegar de surpresa, minha roupa não vai poder ter defeito, nem sujeira. Eu vou ter que estar com a minha roupa branca, resplandecente, sem mácula, para que meu rei possa me encontrar. E ele perguntou: mas como você mantém a sua roupa assim? E ela em lágrimas disse: sabe por quê, pastor de ovelhas? Ali embaixo tem um riacho. Todo dia eu olho para minha roupa, e quando aparece uma manchinha, eu corro lá, tomo um banho de água cristalina, e quando eu estou limpa e bela de novo, eu volto para cá, para preparar a uva, o vinho que é mandado para o palácio do rei. Você não está entendendo? Você veio esta quarta-feira, porque hoje do trono de Deus está saindo um rio de águas cristalinas. Você vai sair daqui hoje branco, resplandecente, limpo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então faz alguma coisa e adora o rei que está aqui. Levanta as suas mãos para o céu. Quem está sentado fica em pé. Chacoalhe as mãozinhas assim, como se você estivesse dizendo: vem sobre mim águas cristalinas. Eu vou esperar 30 segundos, porque do trono de Deus está vindo um jato de água cristalina sobre a sua vida. Entra debaixo da torneira da graça. Depois eu prego. Vai! Levanta as tuas mãos assim. Faz assim, eu vou dizer 1, 2, 3. No 3, nós vamos dar um giro para que a água pegue em toda parte do seu corpo e você saia daqui completamente alvo como a neve, porque sobre a sua vida vai vir um banho da graça de Deus. Quem está entendendo isso, dá um grito de glória a Deus. Eu vou dizer 1, 2, 3. Nós vamos girar na presença dele. É 1, é 2, é 3. Gira debaixo da torneira da graça. Abraço em 3 pessoas e diga: recebe o banho da graça de Deus.
Escute. Só para deixar o diabo irado. Só para deixar o diabo possuído. O diabo está tão irado hoje que é ele que vai entrar dentro dele mesmo. Porque hoje ele não vai poder entrar em ninguém aqui não, em nome de Jesus. Só para deixar o diabo irado. Quem chegou aqui com manchinha, mas vai sair daqui brilhando alvo como a neve, dá um grito de glória para adorar Jesus. O rei olhou para ela. O rei olhou para ela, presta atenção, eu vou concluir de pé mesmo. O rei olhou para ela e disse: obrigado pelas explicações, morena do deserto. E ele vira de costas, ele vai saindo. Quando ele vai saindo, ela grita: alto lá, pastor de ovelhas! E ele vira. E ela olha para ele e diz: você não é pastor de ovelhas. E ele pergunta: por quê? Você não anda como pastor de ovelhas. Você anda como rei. Você não tem mãos de pastor de ovelhas. Tem marca de anel na sua mão. Você tem mão de rei. Você não tem pele de pastor de ovelhas. Sua pele não é castigada pelo sol. Você tem pele de rei. Você não fala como pastor de ovelhas. Você fala como rei. Você não é pastor de ovelhas. Você é o meu rei. E ele tira a capa de pastor. E ele diz: eu passei por dentro de Jerusalém, mas ninguém me reconheceu. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me reconheceram. Porquanto tu me reconheceste, eu vou te deixar uma promessa. Eu vou voltar para o meu palácio. Eu vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar um quarto para você. Eu vou preparar uma coroa para você. Eu vou preparar um trono para você. Eu vou preparar uma mesa para você. Eu vou preparar um novo nome para você. E eu vou voltar. Mas a primeira vez eu vim como pastor de ovelhas. Na segunda eu vou vir como rei dos reis, montado no cavalo branco. Eu vim buscar você, para que aonde eu estiver, você vai estar comigo também. Levante as tuas mãos para os céus. De 2 em 2, de 3 em 3. Não encosta em ninguém, mas fica de frente com alguém aí. De 2 em 2, de 3 em 3. Levanta as mãos. Olha para ele, olhe para ela. Diga: o teu rei foi ali preparar lugar. Aguenta. Ele sabe que está difícil aqui na terra, mas ele está voltando. Ele vai vir buscar você. E quando ele chegar, sua roupa não poderá ter defeito, nem mancha, nem mácula. É por isso que você vem aqui. Porque quando você vem aqui, você entra debaixo da torneira da graça. Esta noite você vai sair daqui mais salvo do que a neve. Quem acredita, dá um abraço nesta pessoa e recebe o que ele... Ele diz para ela: ó, escute, estou indo preparar lugar. E aí ela perguntou: mas enquanto você for preparar lugar e eu ficar aqui esperando, o que é que eu faço? E ele disse a mesma coisa. Pisa a uva, trabalha, faz a sua parte, vença, suporte o deserto, suporte o sol pesado do deserto. Mostre para quem quiser olhar: eu estou de pé. Por quê? Porque o meu rei foi ali preparar lugar, mas ele vai voltar. Eu estou aqui, mas ele foi lá. E aí imagina ela dizendo assim: mas tem um problema. E quando eu não estiver suportando mais, ela olha para ele e diz: e aí? E ele responde: levante a cabeça, olhe lá para o alto do palácio.
Eu vou estar lá da janela te olhando, e eu vou estar dizendo: aguenta, amada minha, espera, amada minha. Os dias vai chegando e a saudade vai aumentando. Eu estou preparando lugar, mas um dia você vai estar onde eu estou também. Quem está com saudade do céu? Quem está com saudade do céu? Pega na mão de quem está à sua direita, segura a mão de quem está à sua esquerda. Levante a mão dele assim no alto, com alegria. Chacoalha a mãozinha dele para lá e para cá. Diga: tem horas. Não, ele não entendeu, tem que gritar: tem horas que eu também quero desistir, que eu também quero parar, que eu também não aguento mais. Chacoalha a mão dele. Diga: força, aguenta. Os dias são maus, os dias são terríveis, mas o rei está voltando. O rei vai nos buscar para nos levar para o palácio. Chacoalha a mão dele, chacoalha para lá e para cá. Diga: onde ele estiver, você vai estar também. Levanta a mão dele junto com a sua. Eu vou perguntar só uma vez. Eu vou dizer 1, 2, 3. No 3, só quem vai para o céu comigo. Chacoalha a mão dele e diga assim: você vai para o céu comigo? Só quem vai para o céu comigo. Eu vou dizer 1, eu vou dizer 2, eu vou dizer 3. Só quem está com vontade de sair da terra e ir para o céu, você vai tirar o pé do chão, você vai começar a saltar, vai começar a falar línguas estranhas. Quem não tem línguas estranhas, se prepare, porque Jesus vai te batizar no Espírito Santo agora. Quem acredita, só quem vai para o céu comigo. É 1, é 2, é 3. Tira o pé do chão, salta para nós, salta para adorar. Em 10 pessoas e diga: eu vou te encontrar no céu. Diga: eu vou te encontrar no céu. Dá um abraço apertado. Eu vou pro céu. Pastor Alan, Deus falou meu coração aqui agora. Haverá neste instante, agora, os céus vão se abrir sobre o Braz agora. Deus me disse que vai mandar sobre esta igreja agora. Não é amanhã, amanhã tem mais, é agora. Ele vai mandar uma chuva de dons espirituais. Tem gente que vai sair daqui, pastor Alan, quando entrar dentro do trem, do metrô, do ônibus, e entrar, pisar no vagão, pessoas vão começar a manifestar demônios e você vai ter que expulsar. Há pessoas que vão sair daqui, vão passar em casa amanhã. Quem estiver na cama doente vai pegar pela mão, a pessoa vai levantar e ser curada. Você vai no hospital visitar quem você ama e a alta vai sair amanhã. Quem está entendendo, diga aleluia. Levanta as mãos, levanta as mãos.
Ninguém se assuste aí, não levanta as mãos. Quando eu fizer 1, 2, 3, tem pessoas aí, ninguém se assusta, ajuda aí. Os obreiros ficam preparados. Tem pessoas que vão ser arrebatadas em espírito. Outros vão cair de joelhos, começar a chorar. Alguns vão começar a correr aqui dentro. Outros vão receber tanta glória que vai ter que ir embora carregado hoje. Os céus estão abertos. O rei está passando aqui. O rei está passando aqui. E ele está deixando promessas feitas para você. Quem está preparado, levanta as mãos para o céu. E eu quero ouvir você repetindo comigo. Diga: Deus, se eu sou o escolhido para ficar no deserto, trabalhando até o Senhor voltar. Diga: não importa o que eu tiver que passar, não importa o que eu tiver que enfrentar, não importa se eu for perseguido, caluniado. Diga: eu quero esse poder, eu quero essa autoridade, eu quero essa graça. Só quem quer é um, é dois, me decanta,